Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. E o foco é um jogão, a estreia de dois gigantes no Brasileirão de 2026, Atlético Mineiro contra Palmeiras, lá na Arena MRV. Um começo de campeonato já com cara de final, né? Exatamente. E olha, para nossa conversa, a gente tem um material bem rico. Temos a crônica completa da partida, lance a lance, e também uma entrevista bem reveladora com o meio-campista Maicon, do Atlético, logo depois do apito final. Ah, isso é ótimo. Ter a visão de dentro do campo muda tudo. Muda mesmo. O placar todo mundo sabe, foi 2-2. Mas a nossa missão aqui é ir além, é desvendar a história por trás desses números. A gente vai tentar entender a narrativa do jogo, as viradas, a tensão e o que essa primeira rodada já sinaliza, sabe? Com certeza. A primeira rodada é sempre um termômetro importante e a ideia é justamente essa que você falou, conectar o que aconteceu em campo com a percepção de quem estava lá. A fala do Maicon vai nos dar essa dimensão interna. Perfeito. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O palco é a Arena MRV, quarta-feira à noite. O jogo começa e o Atlético, claro, empurrado pela torcida, tenta se impor. E não demora muito. Logo aos 10 minutos, tem uma jogada que é a cara do time. A bola no Hulk. A bola no Hulk, ele parte para cima do Piquerez, consegue o drible, mas na hora de chutar, a bola sobe demais. Passou por cima do travessão. E essa jogada, mesmo sem o gol, ela já diz muita coisa, né? Diz muito. Mostra a estratégia do Galo de, desde o início, explorar a força individual do seu principal jogador, mas, ao mesmo tempo, revela talvez uma certa ansiedade, uma falta de calibre ali na finalização, que pode custar caro. Foi um aviso do Atlético, mas um aviso que não machucou. E no futebol, quando você não machuca... Você corria o risco de apanhar. E a resposta do Palmeiras veio. Veio da forma mais pragmática possível. O time parecia mais contido, sabe? Estudando o jogo. Até que aos 27 minutos eles encontram a brecha. Na bola parada. Na bola parada. Escanteio batido com perfeição pelo Andrés Pereira, direto na cabeça do Flaco Lopes. Ele subiu sozinho. Sozinho. Testou firme, sem chance. 1-0 Palmeiras e um silêncio na arena. O que me chama a atenção nesse gol é como ele é a assinatura do Palmeiras, do Abel Ferreira. Totalmente. A equipe pode não estar dominando, pode até estar sendo pressionada, mas eles têm gatilhos táticos muito bem treinados. A bola parada para eles é quase um botão de segurança para criar perigo. Esse gol não nasceu do volume de jogo, ele nasceu da prancheta. Análise perfeita. Mas o Atlético pareceu sentir o golpe e reagir rápido. Não se abateu. Sim, não deixou o time cair. Ainda no primeiro tempo, conseguiu o empate. E se o gol do Palmeiras veio da estratégia, o do Galo veio do caos, né? Veio do erro do adversário. Exato. Uma falha da defesa palmeirense, a bola pipocando ali na área e sobra limpinha para o Vitor Hugo. E ele teve a frieza de colocar para dentro. A Arena MRV explodiu de novo. E aí fomos para o intervalo com tudo igual, 1-1. E esse contraste é fascinante, porque de um lado você tem um gol de laboratório, pensado, do outro, um gol que nasce de um erro, da imprevisibilidade. Isso mostra o equilíbrio do jogo num nível mais, sim, profundo. Não era só um time atacando e outro defendendo, eram duas filosofias se chocando. O Palmeiras tentando controlar os riscos e o Atlético apostando num volume maior, numa pressão que uma hora ou outra ia forçar o erro. O primeiro tempo foi um resumo perfeito desses dois times. Exato. Um microcosmo. E depois do intervalo, quando parecia que o jogo ia seguir nesse mesmo xadrez tático, acontece um lance, assim, completamente bizarro. Ah, aquele lance. Que vira o placar de cabeça para baixo, o Atlético consegue a virada, mas sem precisar nem chutar a gol. Foi um presente. Um presente, o lateral Kelvin, do Palmeiras, tenta cortar um cruzamento e manda contra o próprio patrimônio. Gol contra. 2-1 pro Galo. Esse tipo de lance tem um peso psicológico brutal. Pro Atlético é uma injeção de moral que vem de graça, sabe? Reforça aquela sensação de a noite é nossa. Claro. E pro Palmeiras é devastador, porque não é um erro tático, é um acidente. E a forma como um time reage a um acidente desses diz tudo sobre a sua força mental.
E a reação do Palmeiras foi imediata, o que só reforça o seu ponto. Eles não tiveram nem tempo para lamentar. Não deu tempo. Pouquíssimos minutos depois do gol contra, o Vitor Roque, que mais tarde ainda ia aparecer na confusão, Sim, ele estava em todas. ele recebe a bola na entrada da área e chuta cruzado, sem chance para o goleiro. Um gol para redimir o colega e empatar o jogo de novo. E aí foi a vez da torcida do Verdão respirar aliviada. Placar final sacramentado ali. 2-2. Essa capacidade de resposta é o que diferencia os times que brigam lá em cima dos outros. Sofrer um gol contra, fora de casa, com a torcida adversária inflamada, é o cenário perfeito para o colapso. Sim. E o Palmeiras não só evitou o colapso, como encontrou forças para buscar o empate quase que instantaneamente. Isso não é sorte, é mentalidade. É um time que sabe somar um ponto quando a derrota parece certa. O placar final foi 2-2, mas a sensação de quem assistiu e o que as fontes indicam é que a história foi bem mais complexa, né? A impressão que ficou é que um time foi melhor em campo. Os números confirmam isso. Confirmam, e aqui a gente pode ir um pouco além do básico. Quando a crônica diz que o Atlético foi estatisticamente superior, não é só sobre ter mais posse de bola. Certo. É sobre a qualidade das chances criadas. A gente pode pensar num conceito como o de gols esperados, o XG. Basicamente, ele mede a probabilidade de um chute virar gol. E os dados mostram que o Atlético criou chances muito mais claras. Entendi. O Palmeiras, por outro lado, foi letal. Fez mais com menos. O placar de 2-2, por essa ótica, acaba sendo um pouco mentiroso. Ele premia a eficiência cirúrgica do Palmeiras. Sabe, eu entendo o ponto sobre as estatísticas, mas para o torcedor que está na arquibancada, isso não soa um pouco como desculpa? Futebol é bola na rede. Será que essa superioridade toda não acaba mascarando uma falta de poder de decisão? É uma provocação excelente e absolutamente válida. Uma certa ineficiência na hora de matar o jogo. Essa performance é, ao mesmo tempo, um sinal de grande potencial. O time consegue criar contra um adversário poderoso e, ao mesmo tempo, é um alerta vermelho piscando sobre o poder de conversão. É o famoso jogou como nunca, perdeu como sempre, embora aqui tenha sido um empate. A frustração vem exatamente daí. E essa frustração parece que ferveu no final da partida. O clima esquentou bastante ali nos minutos finais. Sim, a tensão transbordou. A fonte detalha um entrevero entre o Vitor Roque, o autor do gol de empate, e o Alexander, que tinha acabado de entrar no Atlético. Uma confusão clássica de fim de jogo, né? O clássico. Disputa de bola mais forte, empurra-empurra, troca de ofensas. O resultado foi cartão amarelo para os dois. Mas a coisa escalou, porque o técnico do Atlético, Jorge Sampaoli, que já estava amarelado, se envolveu na discussão e acabou expulso. Pois é, um prejuízo para as próximas rodadas logo na estreia. Com certeza. E essa expulsão é o sintoma perfeito da frustração que a gente estava discutindo. É o sentimento de ter sido superior, de ter tido a vitória nas mãos e ver tudo escapar. A reação do Sampaoli, embora prejudicial para o time, reflete essa sensação de injustiça não no árbitro, mas do futebol, que pairava no ar. Foi a materialização do nós merecíamos mais. E para a gente mergulhar de vez nesse sentimento, a gente tem a perspectiva de quem viveu tudo isso de dentro. A entrevista do Maicon é um retrato fiel do vestiário do Atlético. Ele não mediu as palavras, né? Não mediu. A citação dele é direta. Acho que pela partida que a gente fez, merecemos um resultado melhor. Sem rodeios. Ele vai além do lamento. Ele faz um diagnóstico tático muito lúcido para quem acabou de sair de um jogo com a pulsação a 1000. É verdade. Ele aponta o dedo para a ferida quando fala do segundo gol sofrido. Ele diz, o momento que a gente estava controlando, já tomamos um gol. Isso é uma autocrítica muito forte. Ele está dizendo que o time pecou por falta de concentração. Essa fala dele soa quase como a de um capitão, de um líder fazendo uma cobrança pública ao próprio time. Exatamente. É um ato de liderança. Ele transforma a frustração em um alerta coletivo. E a frase mais importante da entrevista para mim é: são erros que a gente não pode cometer durante o campeonato, independentemente da equipe. Ele está elevando o padrão. Isso. Ele está dizendo que para ser campeão, a margem de erro é 0. Seja contra o Palmeiras, seja contra o Lanterna. É uma cobrança que mostra a mentalidade que o elenco quer ter. Mas ele também faz questão de equilibrar, né? De não deixar que a frustração apague o que foi feito de bom. Ele coloca tudo em contexto. Sim, e essa ponderação é o que torna a análise dele tão madura.
Ele lembra a todos que a equipe ainda está, nas palavras dele, em ritmo de pré-temporada e que o elenco está sendo rodado. Ou seja, a tendência é melhorar. Exato. Ele está comunicando duas coisas. Primeiro, que a tendência é melhorar, e segundo, que, mesmo não estando no auge, o time conseguiu ser superior a um dos favoritos ao título. Ele usa o próprio adversário como uma régua de qualidade, né? Ao dizer que o Palmeiras vai brigar pelo título, ele automaticamente coloca o Atlético no mesmo patamar. É uma jogada de comunicação muito inteligente. Ele está na prática refazendo a narrativa do jogo. Ele diz para o elenco e para a torcida: calma, não vejam isso como 2 pontos perdidos. Vejam como a prova de que nós podemos dominar os melhores. Imaginem do que seremos capazes daqui a 2 meses. Exatamente. Ele transforma um resultado frustrante numa declaração de potencial. E o calendário não dá trégua para essa reflexão. A realidade do futebol brasileiro é implacável. Mal acabou o jogo e o foco já tem que ser outro. Pois é. O Atlético já joga no sábado contra o Pouso Alegre, valendo vaga na semifinal do Mineiro. É a famosa necessidade de virar a chave. O desafio é usar os aprendizados desse jogo contra o Palmeiras e aplicá-los imediatamente. A temporada é uma maratona que exige essa capacidade de adaptação constante. Então, fazendo um balanço geral, o que esse 2-2 realmente significou? Foi muito mais que um empate de estreia. Muito mais. Tivemos uma partida com um roteiro de filme, viradas, erros, gol contra, momentos de brilho e muita tensão. Sem dúvida. De um lado, vimos um Atlético que exibiu um potencial altíssimo, um futebol envolvente, mas que ao mesmo tempo expôs uma vulnerabilidade preocupante. A dificuldade de transformar superioridade em vitória. E os lapsos de concentração fatais. Do outro lado, um Palmeiras que talvez não tenha jogado seu melhor futebol, mas que mostrou uma resiliência e uma força mental de campeão. Um time cascudo, muito difícil de ser derrotado. No fim das contas, foi uma amostra grátis perfeita da intensidade que a gente pode esperar deste Brasileirão. Exatamente. Duas equipes que, cada uma à sua maneira, deixaram muito claro que vão brigar lá em cima na tabela. E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta tudo que a gente discutiu aqui. Fala do Maicon sobre o time ainda estar em pré-temporada e rodando elenco, levanta uma questão provocadora. Se este é o nível de desempenho do Atlético ainda buscando seu ritmo, do que essa equipe será capaz quando estiver totalmente entrosada, no auge da forma? E, por outro lado, o que é mais valioso no início de um campeonato tão longo? A performance promissora do Atlético, que jogou melhor, mas não venceu, ou a eficiência quase fria do Palmeiras, que foi dominado, mas não perdeu? A resposta para essa pergunta provavelmente vai nos dar uma boa pista de quem vai levantar a taça em dezembro.